Hello, students! Vamos agora para a nossa última videoaula para a execução dos workbooks. Dessa vez, a explicação do workbook 7 e workbook 8, que são os últimos para vocês fazerem as atividades. Vamos começar então com o workbook 7, que é do capítulo Financial Education. Ele está começa na página 119, é a página 119 e 120. Então, vamos às explicações das questões, ok? Na primeira, vocês vão ter que relacionar os termos com para que a gente utiliza cada um desses. Então, tem frases aí do lado que tem a ver com cada termo desse. Você tem duas opções para fazer essa atividade. Ou você volta para o capítulo e dá uma olhada no significado dos termos que nós estudamos, ou então você pode também usar um dicionário para auxiliar. E aí você faz a relação, colocando as letrinhas do outro lado. Na questão de número 2, você aí teria que ouvir uma auditiva através do CD ou do livro digital. No caso desse, como é bem simples, eu mesmo vou fazer essa leitura para auxiliar vocês. Então, vocês têm que completar o diálogo, colocando as opções que vai ser dita na leitura. Vamos acompanhar então. Hi, how much is the ticket? $10. Do you accept credit cards? Sorry, you don't accept credit cards, only cash. Okay, 2 tickets, please. You also have popcorn? Would you like to buy some? Yes, please, 2 popcorn. How much are they? They are 6 each. The total is $32. Se vocês conseguirem ouvir direitinho, eu acredito que vocês consigam completar. Na terceira questão, vocês vão ver aí como se fosse uma página de diário da Radana. E ela está explicando o que ela faz com o dinheiro dela. Como ela ganha e como ela gasta, ou se ela guarda. Você vai observar tudo o que ela vai dizer. E você vai tentar fazer do outro lado como você gasta o seu dinheiro que você ganha. E aí você pode utilizar o modelo da Radana para fazer. Não precisa ser tão grande, você pode falar menos do que ela. É bem simples. Já na outra página 120, vocês também vão ter aí uma parte auditiva. No caso dessa auditiva, novamente vocês precisam usar o CD ou o livro digital. Caso vocês não consigam acesso, então vocês podem deixar essa sem responder, porque o texto é bem grande para que seja acompanhado e eu não tenho como fazer a leitura desse texto inteiro aqui, só tem na auditiva mesmo. Então, se você não conseguir, pode deixar esse em branco. A questão de número 5, você vai precisar relembrar da utilização dos pronomes. Isso mesmo, os subjects pronomes, que são aqueles que vocês já conhecem, são os pronomes que têm função de sujeito na frase, e os object pronomes, que são os que vocês aprenderam no capítulo, aqueles que têm a função de objeto e que eles vêm geralmente lá no final ou no meio, eles não vêm lá no iniciozinho. Por que vocês vão precisar desses pronomes aí? Caso você precise ver esse quadro, eles estão na página 91. E você vai precisar dele para completar essa questão, que é a questão de número 5. E aí vocês vão observar as imagens e vão ver as frases e vão completando com os pronomes da forma correta. Vamos agora para o workbook de número 8, que é sobre o capítulo que a gente aprendeu sobre esportes. Esse daí eu acho que você vai ter mais facilidade de fazer. Na primeira questão, ela é super simples, você vai apenas organizar as frases. Então, você tem várias palavras aí misturadas e eu preciso que você as organize. Observem que todas são perguntas. Então, uma dica importante, lembra de priorizar.
Se eu tenho WH question ou question words, eles vêm primeiro nas minhas perguntas. Só coloco o verbo primeiro quando eles não estão, mas eles estando, eles vão vir primeiro e só depois o verbozinho. Isso é uma dica importante. Isso é uma dica importante para que você faça essa atividade, ok? Na questão de número 2, você vai ter que fazer em 2 etapas. Primeiramente, você vai ler essas frases e você vai ver que está falando sobre o que geralmente a gente usa em cada esporte, da parte do corpo humano. Então, você vai, se a frase estiver correta, você vai escrever a letrinha R. Caso ela esteja errada, você vai escrever a letrinha W, que é W, de wrong. Então, depois de colocar essas letrinhas, R ou W, você tem a outra etapa. Tem umas linhazinhas aí na frente das frases. Só que você só precisa responder no caso das que estão erradas. Aquela que você marcou errada, você vai colocar qual a parte do corpo correta para esse tipo de esporte. E aí você faz essa troca. Na questão de número 3, você vai ter aí as imagens de 10 esportes diferentes. E você vai ter que encontrar os nomes desses esportes no caça-palavra. Super simples, né? Então vão ter 10 nomes aí diferentes. Na última página, página 122, tem as últimas questões aí do workbook 8. Nesse caso, vocês vão ter um banner sobre L. Johnson, dos Estados Unidos, um jovem atleta que usa cadeira de rodas, ele é especial. Mas vocês sabem que existem Olimpíadas também para as pessoas que têm deficiência, o que é muito bacana. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer uma correlação aí entre a pergunta e as respostas, certo? Então, vocês vão relacionar colocando as letrinhas A, B, C e D de acordo com as respostas que ele está dando. Vocês vão ver que só uma resposta cabe para cada um. É uma atividade que vocês já fizeram muitas vezes comigo, então acredito que não terão dificuldade. Na questão de número 5, você vai ter que fazer perguntas para essas respostas. Vamos observar o seguinte: vocês estão aprendendo nesse capítulo presente simples. O que a gente usa no presente simples? A gente usa auxiliares, o do ou o does. E a gente está aprendendo principalmente sobre o does. No caso do auxiliar does, para fazer uma pergunta, ele vai vir logo do início. Então, eu já estou dando uma dica. Você vai começar essas perguntas aí com o auxiliar. E vai olhar o que tem embaixo. Se tem yes, mais fácil ainda, porque é só você perguntar utilizando o que está na resposta. Super simples. Essa questão de número 6 também é bem facinho. Você vai observar esse cartoon e descobrir o que eles estão conversando. Eles estão com uma coisa na mão também. Deve ser a rotina deles, não é mesmo? E aí, observando tudo bem direitinho, tentando entender, você consegue a resposta. Você vai marcar a opção do que o personagem de branco, no caso o Popeye, aí, o que ele, dessas opções, qual deve ser aí a correta? Então, observe o cartoon, tente traduzir, que aí você vai ver que está super simples. E eu espero que vocês consigam responder tudo direitinho e me mandem as fotos antes da provinha de preferência, porque elas são atividades somativas para a prova. Eu aguardo então as fotos. Beijos para vocês, tudo de bom.